Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Do Brasil Espírita. Estamos iniciando mais um programa da série Conversa Fraterna, com muita alegria e com muito entusiasmo. Como fazemos, iniciamos com a leitura de uma mensagem para harmonização nossa, retirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e a escolhida de hoje é No Bem de Todos, é a de número 142. Em Hebreus, capítulo 13, versículos 5, Paulo fala o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Bem, interpretando esse versículo, assim falou Emmanuel. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das estâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá apenas uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos os deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei nem te desesperarei. Perdoe. Não te deixarei nem te desampararei.
disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Emmanuel, sempre maravilhoso. Como ele extrai aqui dessa passagem da carta aos Hebreus, de Paulo, né? Tanta lição para nós. Importante que a gente trabalhe, produza, venda chocolate, mas é importante a gente ter a consciência também que as nossas necessidades pessoais, digamos assim, fisiológicas, são muito resumidas, são muito restritas, né? Uma barra de chocolate, por exemplo, nos satisfaz plenamente. Então, por que eu comer 5 barras? Talvez você não goste muito dessa ideia, prefira comer as 5, não é? Ou que alguém coma as 5. Mas, efetivamente, a gente não precisa disso. E a gente não leva em consideração esse aspecto e procura acumular as coisas. O Emmanuel faz referência aqui a casos específicos, mas isso se aplica em todos os campos da nossa existência, não é? Do ter, do possuir. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência. E como nos lembra o livro dos Espíritos, rico é aquele que menos precisa, né? Que menos necessita, né? Então, quando a gente se deixa levar pela necessidade vamos dizer assim, do supérfluo, o que acontece? A gente termina se tornando escravo, não é? Para poder atender aquelas exigências pessoais nossas. Então, é natural que a gente procure o melhor, não é? Mas que isso não seja um motivo prioritário de preocupação para nós, não é? E lembrando-nos que os recursos que a gente amealhe são tão mais bem utilizados quanto a gente possa compartilhar, né, de alguma maneira para o bem comum, né? Ou atendendo às necessidades materiais, especificamente de alguém, ou utilizando esses recursos para desenvolver a educação, o bem-estar, né? A cultura, o desenvolvimento profissional de quem está ao nosso entorno, o esclarecimento, que a gente possa propiciar isso à luz, através de tanta coisa maravilhosa que a gente tem e que, às vezes, uma coisa tão pequenininha auxilia muito nisso, não é? Um bom livro, não é? Então, é isso aí. Emmanuel é sempre maravilhoso, não é? Eu estou lendo hoje com uma certa dificuldade, porque eu dilatei a pupila, aí estou vendo aqui tudo embaçado. Então, que Jesus nos abençoe. Nosso boa noite aos nossos queridos ouvintes, boa noite ao nosso diretor Márcio Eduardo, e boa noite ao nosso querido Bruno Leal, que já pela segunda vez, não é, Bruno? Está aqui conosco, vem trazendo o seu conhecimento, a sua simpatia, não é? E o seu entusiasmo para compartilhar com a gente. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é por demais atual, né? Esse tema sempre é atual, e é uma pergunta: por que família? Hein, Bruno? Por que família, Bruno?
Nosso boa noite. Boa noite, Leones. Boa noite, Márcio. Todos os demais colaboradores e ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Agradeço o gentil e caridoso convite. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, buscando aprender um pouquinho mais e tentar compartilhar de alguma forma. Esse questionamento parece que nos acompanha, né? Por que família? Eu acho que ele é tão longínquo quanto a nossa própria existência, né? Porque o nosso surgimento da vida física, pelo menos na existência da vida física da qual nós entendemos, nós surgimos a partir de alguma forma a inclusão, né, da vida física. Então eu acho que desde que passamos a existir na constituição física dessa forma, como seres humanos, e raciocinamos diante dessa busca, dessas respostas, ela é natural diante da gente, né? E eu certamente não teria a condição de responder, mas aí a gente foi buscar, né, um pouquinho através do tanto que o Evangelho e que a revelação espírita nos traz, e de forma satisfatória a gente espera refletirmos juntos sobre os mesmos, né? Até porque esse termo família, ele ao longo do tempo ele foi se modificando, né? O início da palavra família, ela tinha um sentido, segundo os registros mais antigos, a palavra família ela se apresentava como famulus, que significava os servos, os criados dos seus senhores, né? Na Idade Antiga, né? Bem antes falamos aí em 8 séculos antes de Cristo. Então, aquele grupo de servos eram considerada a família dos seus senhores, né? E posteriormente, com o tempo, essa palavra começou a possuir um novo sentido, ser adicionada, ser modificada, né? Onde a palavra família passou a ser um núcleo consanguíneo ou afetivo, né? Construído, né? Adicionado através dos contratos matrimoniais. Então já passou a modificar muito, né? Esse sentido todo sobre o nosso entendimento e a nossa vivência diante do que a família, né? Nesse mês de maio que nós entendemos como mês mariano, né? Que lembra Maria, que lembra a mãe, que lembra a vida, porque havendo a mãe, há filhos, né? Então a gente tende a refletir por uma série de fatores sobre essa nossa compreensão e nosso entendimento sobre a família e a nossa inclusão, participação diante de nossa família sanguínea, afetiva, as demais famílias das quais nos relacionamos também. Mas, Bruno, como surgiu a família? Não é a expressão, o sentido da expressão família, mas a família no sentido biológico, no sentido como a gente conhece, na sua forma mais própria, mais autêntica, mais legítima, não é? Que eu acho que no início, lá no iniciozinho, nem havia esse senso de família, né? Esse agrupamento. Como terá surgido isso, hein? Esse nosso olhar, eu acho que ele se restringia, né? Passando da relação de trabalho, já que eram servos e senhores, para a relação afetiva, já foi, eu acho que um passo adiante da nossa compreensão, né? Mas mesmo antes disso, vamos dar um passo atrás, ou alguns passos, né? Nós vivíamos assim, isoladamente, né? Nômades, né? Nômades, não havia sem lenço e sem documento, sem lenço, sem documento, sem esse sentido de proteção mútua, não é? Sem pertença, né? Esse sentido de pertencimento, não é? Esse aspecto da consanguinidade. Eu acho que não existia isso, não é? Era cada um por si e Deus por todos, não é? Meio como
ainda acontece no meio dos animais irracionais, se bem que eles têm esse senso de proteção, não é, na infância dos seus filhotes, não é? Sobretudo as mães ali de cuidarem. Mais uma vez, eles tendo se desenvolvido o suficiente para a alimentação, para se alimentarem, cada um toma um rumo, não é? Coisa que não acontece com a gente, mas no início era mais ou menos assim, não é? E as próprias necessidades de sobrevivência, de proteção, não é? Isso foi criando esses laços, terá sido assim, Bruno? Realmente é bastante curioso esse nosso olhar do antes, que acaba respondendo muitas coisas que a gente ainda no pretérito a gente traz pelo olhar dos registros, das pinturas rupestres, da relação da humanidade diante dos outros demais seres, né? Segundo a doutrina espírita vem nos trazer a respeito das leis morais, quando ela distingue que o ser humano seria um passo adiante dos demais seres dos quais nós convivemos na estrutura física aqui, pois nós passamos a entender, termos consciência da nossa existência, da nossa individualidade, assim como também a existência de Deus, diferentemente dos demais seres da vida física do qual compartilhamos, né? A gente se supre ambos os seres da busca, da procura e da vivência das necessidades básicas, mas a partir do momento que os seres passaram a se destacar ou se distinguir dos demais seres nesse processo de progresso e evolução da humanidade aqui, eles não só mais passaram a conviver e serem satisfeitos com as necessidades básicas, mas as necessidades afetivas elas passaram a tomar uma certa maior proporção diante de tudo isso, né? Quer seja na consanguinidade, na escolha de permanecer naquele núcleo, quer seja na adição das relações afetivas que vamos nos conectando, né? Como uma rede, né? Nos ampliando, né? Nos adicionando, desde da conjugalidade até mesmo as amizades, né? Aqueles amigos ditos irmãos que muito claramente identificamos e percebemos e convivemos, vivenciamos como de fato uma família, né? Ampliada, né? Como extensão. Mas isso só foi se desenvolvendo, imagino eu, a proporção que a gente foi desenvolvendo também os sentimentos, foi saindo da era do instinto, não é? E foi adentrando a era do sentimento, não é? Da amorosidade, que isso foi uma história muito demorada, não é? Aliás, estamos ainda vivenciando, porque a maioria de nós ainda está vivendo quase que na era nós estamos, como diria Joana de Ângeles, nós estamos na fase ainda de sonhar dormindo, que é uma das primeiras fases da nossa evolução espiritual, né? Ela faz lá uma classificação até chegar à angelitude, e a primeira fase que ela cataloga para efeitos didáticos é essa aí, é a fase em que a gente vivia dormindo e nem sonhava mesmo, não sonhava, no sentido de ter aspiração, de ter a possibilidade de deslumbrar outras realidades, não é? Essa foi a nossa primeira fase da nossa tomada de consciência. A segunda fase foi quando a gente, mesmo adormecido, a gente começou a sonhar um pouquinho. Mas aí foge desse contexto, vamos deixar para outro momento, né? Então, a família, esse sentimento veio se aprimorando, veio se desenvolvendo, né? Até chegar nessa época aí
que você fez referência de alguns milênios antes de Cristo, não é? Uhum. Até mesmo nos últimos séculos, diante do grande tempo que a humanidade habita a Terra, mas a gente vê somente nos últimos séculos é que houve uma transformação e um olhar mais profundo nessa nossa compreensão sobre a nossa relação, tanto natural consanguínea, como a relação ou as relações afetivas, né? Por escolha, né? O que nós viemos, o núcleo que nós viemos, que nós habitamos, que nós participamos, que nós compartilhamos, e os demais que escolhemos, que nos ampliamos, né? Mas a gente vê que ao longo dessa construção, por exemplo, a humanidade por grande tempo ela conviveu suprindo suas necessidades básicas e necessidades mais ligadas ao nosso senso primitivo, né? O desejo de procriar, como o desejo de repousar, de se alimentar, era uma necessidade simplesmente básica, como você disse, sem um laço, sem um vínculo, né, que fizesse, que preenchesse, satisfazesse com que nós permanecêssemos naquele núcleo, naquele grupo, né? Segundo os registros, contam que na própria Idade Média, que não faz tanto tempo, entre o século V e o XV, a grande maioria dos casamentos, das famílias afetivas que se formavam, eram originadas, eram constituídas por arranjos, né? Tipo o pai, a mãe que tinha um filho e combinava com o outro pai ou com outra mãe para que os filhos se unissem em matrimônio. Essa era a grande maioria da construção das famílias, era dessa forma, né? E com o tempo a gente começou a modificar esse hábito. Na Revolução Francesa, o casamento passou a ter uma liberdade maior, não somente ser por uma afinidade de um contrato dos pais, porque a religião era em comum, porque a casta, a classe social, econômica, o convívio, os gostos eram parecidos, mas não, começamos a escolher de uma forma onde foi ampliada a liberdade da escolha, tanto do homem quanto da mulher, né? Mais adiante, a Revolução Industrial deu uma liberdade quase que igualitária, bem maior para a mulher, que durante todo esse tempo ela era quase uma família no sentido primitivo, de fâmulos, de servo do homem, pela lei da força bruta. Mas a partir do momento que houveram as diversas disponibilidades da mulher no mercado de trabalho, da mulher se desenvolvendo mais nas diversas formas de conhecimento, de estudos, ela começou inclusive a liderar diversas famílias, diversos movimentos, diversas transformações na sociedade, assumindo, não é, papéis tão importantes quanto, né? Assim como a criança também, né? E hoje a gente vê o espaço que se dá mesmo na idade infantil, né? A gente vê como a gente escuta, quanto a gente interage mais, né? Dizem que há não muitos anos atrás a criança não podia nem conversar em roda de adulto, porque criança não podia estar próximo de adulto conversando, era falta de educação. E hoje a gente vê, né, que quanto a gente aprende com a criança em função desse espaço, né? Como as relações elas se somam e se ampliam diante dessa troca, as diversas constituições dos nossos ciclos da vida, né? E como, apesar de muito ainda que temos para nos melhorarmos, nos respeitarmos em todas as determinadas circunstâncias e situações da idade cronológica, das posições como jovens, como mais maduros, como anciões, mas independente das raças, das sociedades, das culturas, do poder aquisitivo, das religiões, a gente começa a ver como tudo, de alguma forma, ela vai assumindo um papel de mais respeito, de mais equilíbrio, né? E a gente olhando para o passado e pensando no presente e em como a gente quer que as coisas passem
a serem vivenciadas, a gente vai aprendendo muito uns com os outros, né? Nesse processo todo. E a ponto de esse senso de unidade, de pertencimento, não é? De ligação, se desenvolveu de tal forma, e isso a gente imagina que tenha sido uma determinação divina, né? Então isso se desenvolveu de tal forma que se tornou um elemento básico na nossa formação, né? No nosso contexto emocional, psicológico, né? De segurança ou insegurança, de conquista de valores, né? Como isso se tornou, evoluiu tanto, e parece que a gente agora está querendo desfazer mas não vamos conseguir, não é? Mudar essa realidade, não é? Apesar de várias inclinações na vida física parecerem falsear o nosso sentido diante de que o sentido da vida fosse as posses, as construções, né, de conforto, de riqueza, de abundância, a gente percebe, pelo contrário, que a família nunca foi tão importante como é na idade atual, né? Ao mesmo lado que nós nos debruçamos nas diversas potencialidades de construção, pelo conhecimento, pelas diversas formas de moradia, pelos meios de transportes, pelos meios de comunicações, pelos acessos e desenvolvimento de diversas tecnologias, nós nunca precisamos tanto de estarmos inseridos e convivendo em núcleo familiar, né? A família, ela somente nos últimos séculos, quando a gente começa a perceber, eu estava vendo aqui Dia Mundial do Trabalhador, ou Dia Mundial do Trabalho, o mês de maio já começa com esse dia, né? E como o trabalho, ele tem uma relação direta à família, a compreensão do trabalho e do trabalhador, ela porque é a principal atividade de estarmos inseridos na família. A mãe que cuida do esposo, o esposo que cuida da mãe, os pais que cuidam dos filhos, os filhos que aprendem entre si e tentam corresponder, aprendendo diante daquela situação com os mais velhos, né? É uma ligação quase inseparável, né? O afeto, o trabalho, a família, o progresso da qual a sociedade que nós convivemos, né? Segundo domingo de maio, Dia das Mães, dia 15 de maio, somente em 1993, a ONU, né, instituiu, ou seja, diversas datas que até então não haviam, e a gente começa a perceber, 1886 foi o primeiro Dia Mundial do Trabalho, em Chicago, através de uma revolta para que os direitos do trabalhador pudessem ser aceitos e cumpridos. Cargas horárias de 13, 17 horas, mínimas de 13 horas de trabalho. Falávamos ainda há pouco aqui, no nosso grande tempo dedicado ao trabalho, né? A gente conversava ainda há pouco aqui nos bastidores, e a gente vê que somente do final do século XIX para cá, todas essas datas e esse olhar de atenção, de importância que passaram a surgir. O Dia das Mães, somente em 1914, ele passou a ser oficialmente regido. A abolição da escravatura, em 1888, o respeito aos semelhantes, aos fâmulos servos e aos fâmulos consanguíneos, os fâmulos afetivos contratuais, não é? Como isso é recente diante dessa nossa, esse olhar, esse respeitar, esse entender, não é? É uma relação muito próxima disso daí. E a gente só tem uma percepção mais profunda desses valores da família quando, de repente, a gente se vê sem ela, né? Ou observa a sociedade por aqueles que estão, pela conduta, pelo comportamento daqueles, ou da grande maioria daqueles, que se viram tolhidos da família, não só da família no sentido da consanguinidade, mas a família no sentido também do acolhimento, do amparo, não é? Da proteção, não é? Então, é que a gente, com a perda disso, é que a gente percebe o quão importante é a família,
nesse contexto todo. Não é? Talvez o que a gente esteja vivenciando no momento, né? O surgimento dos filhos sem pai, nas grandes ocasiões, em muitas ocasiões também sem a mãe, que a jovem dá à luz logo cedo e muitas vezes abandona o filho ou doa para alguém, e muitas vezes esse filho torna-se uma criatura assim, desamada, não é? Solta, termina se tornando um morador de rua, em muitas ocasiões, e pela falta desse aconchego, da orientação, do bom exemplo, da amorosidade, desses laços da afetividade, essas pessoas terminam se sentindo meio animalizadas, não é? E percorrem caminhos assim tão embrutecedores, não é? Os valores humanos ficam meio esquecidos, não é? No final das contas, a família é a base de toda a sociedade, né? Aquele núcleo estreito inicialmente geralmente acaba provocando, influenciando positivamente ou negativamente pelo meio ali, desde os primeiros momentos da vida física, né? Positivamente ou negativamente. Por exemplo, passou na minha mente agora quando você falava, Sim. Dizem que boa parte daqueles criminosos de crimes com uma grande perversidade, que segundo os psicólogos, os especialistas, quando buscam o histórico passado, em grande parte dele, diante da amostragem daquele grupo que provocou uma dor, uma tristeza, uma tragédia para um grande número de pessoas, boa parte deles, os especialistas afirmam que tiveram uma falta de acolhimento, uma falta de estrutura, uma falta de afeto, né? Que acabaram provocando, de certa forma, uma insatisfação e um desperdício diante do que o ser humano ele pode vivenciar, experimentar e possibilitar no sentido de ser o melhor possível, né? Ou seja, o meio ele acaba influenciando, as pessoas acabam influenciando, apesar que não é regra, porque cada um de nós somos e fazemos o que também nós escolhemos, o que já trazemos de características, aquisições de nós, de espíritos que passamos milenares, né? Que acumulou aí muitas experiências no passado, né? Mas que se entende que bem direcionados, bem acolhidos, bem inspirados diante de todo esse processo de aprendizado, tendemos a aproveitar de uma forma mais ampla, né, a nossa potencialidade, quer seja quando criança, quando jovem, quando adulto, na madurez mais adiante, né? Então acaba a gente entendendo que esse olhar é necessidade básica e passa a ser também um norte de um destino com uma importância tão grande quanto o que nós queremos, qual a humanidade que nós queremos adiante, o que eu faço como filho, o que eu faço como pai, o que eu farei como avô, ela acaba reverberando para comigo, pelas relações de como eu provoco que as pessoas se sintam, positivamente ou negativamente, né? Acaba que aquela lei de causa e efeito, ela é totalmente proporcional, né? Justa, de acordo com o que nós fazemos nessas relações. Até porque, qual valia teria para mim o benefício que eu faço exclusivamente para mim? É como se eu tivesse deixando de aproveitar as oportunidades do que as relações elas nos fazem, né? Nós nunca precisamos tanto uns dos outros como aprendemos e estamos vivenciando de fato, né? Então, na verdade,
o surgimento da família não é um ato, não foi um fato aleatório, não é que ocorreu a revelia da vontade divina, né? Porque a gente percebe que essa instituição ela é a base para o nosso equilíbrio, não é? Para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, e a gente poder alçar voos maiores rumo ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, não é? Que entendimento, que compreensão a doutrina, que luzes a doutrina espírita nos oferece sobre isso, sobre esse contexto da família. Um pouquinho antes, Jesus já questionava os seus apóstolos quem eram a mãe e os irmãos dele, né? Quem era a família, né? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, este é minha mãe, meus irmãos, né? Ele acaba quebrando todos os tabus e barreiras de castas da nossa compreensão de quem de fato são as pessoas das quais nós devemos aprender e vivenciar o amor. Quais os laços que nós devemos exercer diante das criaturas, né? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, todo aquele que ama. Se o pai amou, como dizia de uma forma tão inspirada João, né? E a doutrina espírita, ao seu tempo, ela vem esclarecer um monte de revelações, a espiritualidade que nos traz como consolador, como complemento racional, lógico, claro dessa nossa compreensão, que eu, Bruno, sou filho da minha mãe, sou filho do meu pai, de uma permissão e vontade divina muito bem elaborada, bem antes, inclusive, do ventre, né, da concepção, né, que houve toda uma organização, uma estrutura para que eu nascesse naquele meio, nascesse naquele núcleo, nascesse naquele tempo, a fim de que eu pudesse cumprir uma série de coisas já traçadas, organizadas, assim como os demais entes consanguíneos e afetivos dos quais nós nos interrelacionamos, né? Ela vem dizer que muito frequentemente a gente percebe como se num primeiro encontro da vida física nós reparássemos um ao outro e a gente diz, rapaz, aquela pessoa parece que eu conheço há tanto tempo, e de outras formas a gente acaba tendo um certo receio, mesmo tendo visto aquela pessoa de primeira vista, né? Como as explicações desse nosso olhar ao longo e além da nossa vida física, pelo menos dessa como nós estamos vivenciando e nos comportando, ela é ampliada e esclarecida através da doutrina espírita, né? A tal ponto que na questão 775 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de sociedade, né, Kardec questiona a espiritualidade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Eu acho que essa questão aí ela acaba fazendo a gente se olhar no espelho agora. Eu devo, diante de todos esses avanços que nós vivenciamos, pensar em mim, pensar no ego, né, nas minhas vontades, nos meus anseios, nas minhas necessidades, ou no coletivo? Seria a função e a mudança da transformação do ser humano evoluído viver isoladamente, se abster em o que você quer, o que lhe preenche materialmente, fisicamente, ou não, né? Aí a espiritualidade responde de uma forma muito curta e muito satisfatória a Kardec, quando ele diz que se assim a humanidade optasse no relaxamento dos laços familiares, na individualidade como modelo ideal, né, haveria um agravamento do egoísmo, a recrudescência do ser humano na idade primitiva, onde isso não nos cativava, isso não era, de certa forma, tocante em nós, era muito mais somente usufruto do que responsabilidade, do que sentimento, do que afeto, do que carinho, né? Do que ligação, não é? Então, veja a importância, não é, desse desenvolvimento, e a gente observa que daquelas famílias onde existe um senso maior de pertencimento, de amor, de zelo, há um equilíbrio, as pessoas parecem que são mais felizes, né, mais ajustadas, não é? São mais
bem focadas nas suas vidas. E o oposto disso resulta em, muitas vezes, isso que a gente tem assistido. E eu acredito que seja uma das fontes dos problemas que a gente tem vivenciado, não é? Da destruição dos valores dos indivíduos, não é? Da criminalidade, da sexualidade precoce exacerbada, das drogas, enfim, de tantos desregramentos. Eu acho que a causa, estatisticamente, a maior parte dos eventos, dos episódios assim ditos, tem como base isso daí, a falta da família, da estrutura familiar, né? Ou quando há a família no sentido da consanguinidade, mas não há no sentido da união, do bom exemplo, da orientação, né? Então, os jovens vão ficando desgarrados, sem propósitos na vida, sem um rumo, sem laços de afetividade que os preencham, né? Que os satisfaçam. Eu tenho a impressão que há muito a ver com isso, ou não? Se a gente não tiver atento, né? E deixar que essa nossa atenção diante das pessoas e dos meios provoque mudança nas nossas intenções, né? A gente acaba muitas vezes agindo como se fosse aquele negócio, aquela frase que muitas vezes parece tão utilizada hoje em dia, mais ou menos assim. Você sabe, né, que eu até gostaria de dar mais atenção a fulano, de estar mais presente, mas é porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para a gente. É como se o nosso tempo, muitas vezes, de uma maneira falseada, fosse exclusivamente para a gente. Diante desses valores que a gente, de uma forma limitada, só visualiza através das posses, dos bens materiais. E a gente deixa de sentir quão bom é estarmos inseridos e relacionados uns com os outros, né? Como isso acaba, de certa forma, se estivermos possíveis de vivenciar, de sentir isso, como isso acaba nos tocando mesmo, né? Como uns têm o poder de tocar uns aos outros, até porque somos energia, formas de vibração, pensamento, né? O sábio Chico, a Madre Teresa de Calcutá, ou o próprio centro de tudo isso que nós poderíamos citar, o Jesus, né? Ele era feliz podendo de toda maneira ajudar as outras pessoas a se sentirem mais felizes, independente de quais sejam os recursos materiais ou físicos, no escutar, no acolher, no instruir, no inserir, né? No aceitar, no perdoar, que todos nós precisamos nas diversas relações que estamos experimentando, né? Então, nós somos, por excelência, sociais, não é? Precisamos uns dos outros, ainda que sejamos tão diferentes, e talvez sejam essas diferenças todas nossas que criem essa necessidade maior da nossa convivência, porque é através dessa convivência que a gente troca as nossas experiências, não é? A gente observa no outro os valores, as virtudes e os defeitos também, e com um pouco de sabedoria a gente vai sabendo observar isso e procurar corrigir em nós alguma falha que a gente possa observar, não é? Então, é através dessa troca de experiência que a gente amadurece muito, não é? Desenvolve a paciência, a tolerância, não é? A compreensão, o respeito à diferença. Muito legal isso, não é? Eu gosto sempre de repetir uma frasezinha de Emmanuel, quando ele diz que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Veja só que maravilha, não é? Então, tirou o próximo da nossa relação,
a gente fica sem uma ligação com Deus. E o nosso próximo, mais próximo, quem é a família. O próximo, mais próximo, não é? Eu estava me lembrando aqui, você falando sobre isso, que mesmo quando na fase exclusivamente egoísta, nós vivenciamos, por exemplo, eu faço isso porque é meu filho. Se cada um cuidasse não é assim que às vezes a gente escuta e às vezes até a gente pode, se não tiver muito cuidado, citar, né? Eu faço porque ele é meu filho, eu sou responsável por ele, né? A gente comenta e muitas vezes pensa e age assim. E às vezes a gente complementa esse pensamento dizendo assim: se toda a família fizesse isso, o mundo não estaria como está, né? Aí esse nosso olhar, além das paredes da vida física, ele acaba quebrando esse limite, né? De uma forma mesquinha, egoísta, mas ainda assim é um processo de nosso aprendizado. Claro, é importante que nós passemos. Deus possibilita a gente a vida física para que a gente se insira um na vida do outro. Nesse processo do nosso olhar e do nosso vivenciar, eu passo por esse processo. Eu vou cuidar porque eu sou o pai. Depois eu vou cuidar porque eu sou avô. Depois porque eu sou esposo, porque é minha, porque é meu. Até que a gente começa a olhar mais para o lado, olhar mais adiante. E a gente começa a perceber que não somente isso é que nos satisfaz. Não é a minha família. São as famílias, né? Na questão 768, Kardec questiona, né, a espiritualidade e eles respondem que o homem, independente de qual seja, não possui, nenhum homem possui todas as faculdades possíveis. Somente através das relações é que nós iremos obter, através dessas relações, aprendermos uns com os outros, né? Como mais ou menos, o que é que precisa um atleta de alta performance para ele atingir aquele nível de destaque? Ele precisa treinar, ele precisa dedicar, ele precisa dar atenção, ter foco, né? Ele precisa mergulhar naquela experiência, assim como nós, é de uma forma muito intensa. Nós vivemos no núcleo familiar tal qual, é um aprendizado natural que passa a ser expandido diante das outras paredes, de quebra-parede, além da consanguinidade, né? De uma forma muito cativante, às vezes difícil, porque somos difíceis também, mas é muito útil, é muito gratificante, é muito envolvente, né? Kardec, você citou uma das questões, uma das perguntas do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos espíritos o que aconteceria se houvesse a destruição da família. E os espíritos disseram que seria o recrudescimento ao egoísmo, à barbárie, né? Então, como seria uma sociedade hoje sem a família? Creio eu que no momento de desespero, de revolta, o ser humano ele pode até abdicar de um período de sua experiência agindo diante daquela revolta, da sua insatisfação. Mas a sociedade, como a gente entende, e de certa forma essas informações preenchem e satisfazem, né, nos trazidas pela espiritualidade, ela é incapaz de, no coletivo, nós retroagirmos. Então, podemos até, em momentos particulares, por alguma não concordância, agirmos dessa forma, mas que haveremos de despertar. Seria impossível depois que nós sentimos e que nós entendemos os processos do ir, do vir, do que sou, de onde vim, para onde vou, qual o sentido de nós estarmos aqui, nós voltarmos a agir de uma forma mais primitiva do que nós somos, menos evoluída do que somos. Então, seriam processos ou etapas passageiras, porque já teríamos conquistado, né? Mas ainda temos muito a conquistar sobre isso, né? Seria uma volta ao estado de calamidade. Cada um por si, Deus contra todos, como diz aquela, né? Seria uma visão muito equivocada do nosso entendimento, né? Exato. E seria o caos, né? Seria, como dizem os espíritos, seria um retorno à barbárie, porque esses laços da afetividade que de alguma forma amenizam a nossa violência íntima,
né? Isso daí seria reduzido e a gente ia, digamos assim, a gente ia exteriorizar ou materializar mais esse lado que ainda habita em nós, do instinto, não é? Da destruição, não é? Ainda existe isso em nós. E se faz necessário que nós estejamos sempre vigilantes para que a gente vá substituindo isso pela afetividade, não é? Pelo amor, pelo carinho, pelo respeito. Então, a família se reveste de uma importância, e a gente lembra, então, de duas figuras extraordinariamente importantes na família, que são o pai e a mãe, cada um com um papel muito determinado pela natureza e que não é fruto de aspectos culturais, né? Por exemplo, a mãe tem essa forma de acolhimento, né? de abraçar no sentido de recepcionar, de acolher, de compreender as limitações do filho, né? Agora eu lembrei de um episódio de um amigo nosso contando que foi, segundo ele, foi real aqui numa cidade do interior, em Palmeira dos Índios. Um desfile, aquele desfile escolar de 7 de setembro, e vinha uma escola lá desfilando, e um dos garotos marchando com um passo totalmente errado. E a senhora estava lá, mãe do garoto, e disse: olha, só o meu filho marchando certo, todos os demais marchando errados. Você veja o que é a mãe, né? E isso, com certeza, ela viu daquele jeito, é a manifestação de amor, não é? de amenizar, não é? Os problemas. Outra coisa também, você lembra que nas reuniões mediúnicas, né, às vezes chegam aqueles espíritos rebeldes, obsessores, né, com uma sede de vingança muito grande. E quando o dialogador invoca a mãe daquela criatura, parece que ele amolece, não é, o coração. É o poder que a mãe, a figura da mãe, exerce sobre nós. E isso no dia a dia é fantástico, não é? É quem carinhosamente nos manda até certo limite a fazer as coisas, as tarefas. Quando a gente não obedece muito, ela usa de outros recursos, né? Uma palmadinha, mas é a mãe quem consegue isso, é a mãe quem alivia uma dor do seu filho pequeno ao passar a mão, não é? A dar um remedinho qualquer. O efeito está muito mais na energia amorosa que a mãe está fazendo aquilo do que propriamente na química do produto, não é? É tanto que muitas vezes só o passar da mão sobre o filho, na região que está enferma, o filho já. Isso não é só criança, não, às vezes até adulto, não é? Isso aí prevalece, isso daí acontece quando a mãe efetivamente exerce o seu papel de mãe, né? Porque às vezes a mulher não está, felizmente é um percentual muito pequeno, mas não está muito identificada com o papel de mãe. Ela é mulher, mas não é uma mãe no sentido mais legítimo da palavra, não é? Infelizmente acontece isso. Uhum. De alguma forma também não por acaso, né? Isso daí acontece pelas nossas escolhas, pelo que nós trazemos conosco de carências, de desilusões, de falta de conhecimento, de falta de acolhimento, né? Que nós trazemos conosco, cada um em parcelas variadas, positivas ou negativamente, né?
No Evangelho segundo o Espiritismo, até no capítulo 14, quando a temática nos posta que traz honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? A gente começa a ver o próprio sentido do honrar, né? Antes as pessoas diziam que matavam por honra da família. Não, eu vou honrar meu pai, porque você falou uma palavra que meu pai teve um desgosto, se chateou e eu vim aqui tomar satisfação por tudo ou nada, né? Essa seria uma linguagem primitiva que não deveria caber mais a gente, a sociedade, né? E como a gente vai honrar desonrando as demais famílias, os próximos, mesmo que não sejam aqueles tão próximos de estarem no nosso colo, do nosso núcleo, das nossas paredes, do nosso lar. A gente acaba percebendo que não deveria mais. A violência, ela tende a ser trocada, ser cada vez menos praticada em função desse nosso entendimento que os meus direitos e os meus deveres são tal qual os das demais famílias, dos demais seres, né? Não deveria mais agirmos dessa forma, né? É verdade. Mas é exatamente isso. Esse progresso ele se dá de forma lenta, não é, Bruno? E o aspecto da educação, não a educação simples no sentido de transmissão de conhecimentos, não é? De informações, mas a educação completa, da formação, inclusive, do caráter, não é? Que isso a gente só consegue, na escola a gente consegue a formação das letras, não é? Da academia, essa educação que a escola nos propicia, sobretudo nos dias de hoje, e muitas vezes até deturpando a verdadeira educação do indivíduo, né? Então, é através dessa formação nossa que a gente vai se aperfeiçoando, vai compreendendo melhor a vida, a nossa natureza, não é? A compreensão das leis divinas também nos ensejam a oportunidade da gente descobrir o que Deus quer de nós em termos de conduta, de comportamento, não é? Então, eu acho que essa maturidade, esse amadurecimento é um processo lento, não é? Que vai além da instrução, não é? Da matemática, do português, da biologia, da ciência, né? A gente nunca teve tantos recursos para aprendermos uns com os outros, né? Do que temos hoje. As diversas formas de comunicação e as diversas compreensões da importância de nós falarmos e sermos ouvidos. Nós nunca tivemos tanto acesso e possibilidade disso, né? A gente vê, inclusive, educação no sentido de como um tríplice aspecto, né? A educação possibilitar o desenvolvimento moral, físico e mental do ser humano, né? É você facilitar, desobstruir as dificuldades, você aproveitar ao máximo essa nossa condição de oportunidade, do conjunto de oportunidades, como eu fisicamente, do que eu penso e do que eu sinto, né? E a gente vê que hoje em dia, por exemplo, nesse meio de abertura da mudança desse mundo tecnológico que nós vivenciamos, nunca tivemos tantas formas de aprendermos, interagirmos, de nos educarmos, como você tão bem disse, né? Por exemplo, meio de comunicação, aí vem telefone, aí já tinha fax, aí um monte de coisa, aí vem agora WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e-mail, uma avalanche de equipamentos, instrumentos para facilitarem nos aproximarmos até mesmo daqueles que estão do outro lado do planeta em tempo instantâneo, online, né? Porém, em contrapartida, apesar de todas essas conquistas e facilidades desses recursos, a gente percebe que nunca houve tanta queixa de insatisfação, de carência da humanidade, né? 8 bilhões de pessoas. De isolamento, não é? De isolamento. E esses recursos que são maravilhosos,
nem sempre são utilizados de uma forma mais própria, mais adequada, mais sadia, não é? Com um propósito construtivo. A gente ainda não aprendeu a usar. Usa de uma forma muito, muito fútil, muito banal, né? Na maioria das vezes. No entanto, são recursos. Eu entendo, como tudo na vida, que tem uma mão divina por trás disso daí, né? Resta a nós saber aprender a usar para educar, para instruir, para elevar. Eu, nessa fase atual, estou o pai de 2 filhos de 11 anos e de Guilherme Vinícius, que são gêmeos, e a Isabel, de 3 anos, né? E um dos principais problemas em casa, com eles, assim, nessa fase, é o videogame e o celular. Que o videogame e o celular fomos eu e minha esposa que demos para ele, né? Ou seja, nós compramos, nós presenteamos ele, um problema que nós originamos e que muitas vezes ainda não aprendemos a lidar de uma forma equilibrada, harmônica, diante do tempo que é necessário, diante das responsabilidades, dos deveres, né? Então, até roçando de uma fala muito divertida, como ele utiliza, ele disse: a responsabilidade está diante, o poder de decisão faz parte do pai e da mãe, do tempo, se é uma fase que ele já pode lidar, até porque se ele e eu não posso conviver com esses meios tecnológicos de uma forma liberta, sem tempo, sem restrição, então é melhor abster. Ou a gente aprende a conviver de uma forma equilibrada diante desses recursos todos, ou então é melhor a gente dar uma pausa, né? E a gente vamos repensar, vamos fazer melhor. Se há o problema, há muitas coisas positivas diante de tudo isso, né? Aquela 8 bilhões de pessoas no planeta convivendo e dizem que a população espiritual para reencarnar é bem maior do que isso em torno do globo, e a gente vê como falta olharmos um para o outro de forma sincera, verdadeira, atenciosa. Um videozinho que ocorreu hoje nos WhatsApp, uma menininha implorando pela atenção da mãe, uma menininha de uns 2, 3 anos, e a mãe com o celular o tempo inteiro, tipo 5 minutos, a menina chorando, pedindo atenção, e para a mãe parecia que ela não estava ali. Parecia que a realidade era aquele mundo virtual, e enquanto a filha estava ali suplicando pela atenção, quer seja por alguma necessidade básica, na interação de brincar, ou uma série de fatores, né? A gente vê hoje, aí pega lá um Instagram, a pessoa tem 1.000 seguidores, 1.000 amigos virtuais, né? Aí vem aquele olhar, curtir não é dar o legalzinho. Você curtir o outro, não é você colocar lá, dar o like, né? Dizer que gostou. É você poder realmente ser parte dele e deixar que ele seja parte de si. É você se importar com o outro, né? Com a mãe, se importar com os avós, se importar com os filhos. A gente se permitir que essa interação a gente possa usufruir da melhor forma possível. O que não é fácil, não é? Você conseguir encontrar essa forma. Por exemplo, alguém que tem 1.000 amigos virtuais, como é que ela esse alguém vai se relacionar com tanta gente assim? É impossível você ter uma relação mais próxima com tanta gente. Aí fica tudo mesmo na superficialidade, né? Fica na superficialidade. Fica só no like mesmo. Assim, é meio contraditório, porque a tendência é que a gente vai assumir cada vez mais a responsabilidade e os deveres diante de todos. Então, haveremos de conviver, de darmos a importância a todos da mesma maneira que nós queremos, né? Mas realmente esse olhar do próximo, mais próximo, ele faz a diferença. Ou seja, aquele que naquele momento está precisando conversar com você, ou aquele do qual você está precisando conversar, interagir, se relacionar, né? Eu acho que a proximidade é esse olhar para a gente. Qual a necessidade, qual o desperdício, qual o aproveitamento que nós estamos nos dando uns aos outros diante dessa importância, né?
É uma coisa que está, uma ideia, um questionamento que está ocorrendo. É como você consegue estabelecer relações tão amplas assim, com tanta gente. Para o meu jeito de ser, é muito difícil você ter relações efetivas com as pessoas. Como escutar tantos e falar tantos simultaneamente? É quase improvável e impossível. Né? E ser uma relação assim verdadeira, né? Verdadeira, autêntica, né? Não ser algo só formal, não é? É complicado. Eu acho que essa abrangência toda, nós não estamos ainda, ou pelo menos a maioria de nós, devidamente preparados para ela. É o que acontecia numa expressão exponencial, não é? Jesus, quando tinha a família dele, era a família universal, mas ainda assim ele tinha amigos mais próximos, não é? Aquela passagem das bodas e que faltou o vinho, não é? Que ele transformou a água em vinho, e ele diz, ele foi questionado por ter feito isso, né? E ele disse mais ou menos assim: como é prazeroso, como é tão bom atender a um amigo. Chamado, né? De uma pessoa que... Então, mesmo no nível de Jesus, ainda havia, assim, digamos, alguns mais próximos ainda. Imagine nós, né? Nós, então, eu acho que a gente não chegou a essa amplitude ainda, essa capacidade de ter relações afetivas, amorosas, legítimas, autênticas, com uma tribo tão grande, né? Se ainda temos tanto a aprender no nosso núcleo familiar consanguíneo, né? Naqueles exato. Próximos tão próximos. Realmente. É um exercício aí para a gente ir exercitando, né? Ir treinando e amadurecendo isso. Esse olhar da família espiritual e da família consanguínea, né? A família que, de forma biológica, muito bem elaborada, eu necessito e vim, né? Quer seja família do coração ou quer seja consanguínea, né? Até porque a gente cada vez mais começa a entender que não somente é a barriga biológica ou o material genético que originou os seres que vai capacitar ou vai originalizar que aquela pessoa seja pertencente àquele grupo, né? A gente começa a entender e vivenciar cada vez mais isso daí. Aí a doutrina vem, a revelação dos Espíritos vem e nos diz que, além do que eu necessito, do que foi elaborado, do que eu vim naturalmente na constituição física, existem os laços espirituais pelo que eu me vinculo na Terra ou além da vida física e na Terra, no nosso pensamento, do que nós atraímos, nas diversas passagens e andanças anteriores do nosso passar, né? Do que nos aguarda além da vida física, né? E como essa nossa convivência, ela tende às vezes, por exemplo, a própria família consanguínea, às vezes não vai tão longe. Às vezes há uma quebra, mesmo diante daquela estrutura, daquela organização, daquele planejamento reencarnatório para que aquele núcleo se desse, como às vezes há um término de relação, né? A pessoa some, um some na vida do outro, enquanto a família espiritual, ou seja, aquelas que nós nos vinculamos além de tão somente a constituição física e material, ela tende cada vez mais a ser mais ampla, né? mais perpétua, né? Além de se agora eu vou ser desse núcleo familiar
ou não da vida física, mas que ela passa além do tempo, ela é atemporal, né? Porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque eu gosto, porque eu tenho gratidão, porque, né, a gente começa a aprender isso, né, do nosso olhar, né? Que a grama do vizinho é a mais verde, mas que bom também ficarmos felizes pela grama do vizinho verde. E por quê? O que é que nós devemos fazer para que nossa grama seja verde? Talvez, se nós aprendermos com ele o que ele fez, qual o pensamento, qual a atitude dele, a gente possa até conseguir conquistar uma grama parecida, né, nos passos adiante, né, dos nossos sentimentos e conhecimentos. Né? Mas foi isso que você começou a tocar e eu estou tirando a sua oportunidade de prosseguir. É essa família formada pelos laços da afinidade, da amorosidade, que nem sempre é a mesma família estabelecida pela consanguinidade, né? Família do parentesco. Às vezes você, no mesmo ambiente, mesma família, você tem pessoas ali que são tão próximas, tão íntimas, que se completam até. E às vezes tem alguém que parece estar fora do contexto, que não ama na mesma intensidade. Isso no âmbito da família. E no âmbito do círculo da nossa família maior, né, das amizades, etc., etc., também a gente encontra pessoas com quem a gente tem uma afinidade, assim, olha, eu acho que a gente já se conhece e tal, né? A satisfação em encontrar ou reencontrar aquela pessoa, a alegria, né? Como aquilo lhe proporciona uma felicidade tão grande, né? Muitas vezes até maior do que de um parente próximo, não é verdade? Você falando... Essa é a família espiritual, né? Você falando sobre isso, eu me lembrei de uma historinha real que aconteceu. Na década de 70, uma mãe, num subúrbio de Salvador, mãe sem conviver com o pai, né? Mãe de 9 filhos, conta a história, é uma história real. E o filho caçula, criança, naquela primeira infância, ela viu na televisão a divulgação de que o governo federal tinha criado a FEBEM para que aquelas mães que não pudessem suprir as necessidades básicas dos filhos entregassem os filhos ao Estado para que o Estado suprisse as necessidades de uma forma, já que os pais não tinham condição. E essa mãe, ela sentida na esperança de que pelo menos aquele 9º filho, o filho caçulinha dela, tivesse uma oportunidade melhor, já que ela não estava conseguindo dar conta do recado sozinha diante daqueles 9 filhos, ela vai e entrega o filhinho na FEBEM, né? E essa história ela foi livro, foi filme também, intitulado O Contador de História, que conta a história de Roberto Carlos Ramos, que seria essa criança, esse garoto que foi deixado lá. E esse garoto, ele muda, não entende aquilo que aconteceu, conta no filme e na história também que ele fugia da FEBEM, pulava o muro e virou um garoto de rua, né? Sem aquele vínculo consanguíneo, sem a convivência da sua família biológica, aprendendo com as tribos, como você bem disse, da rua, os outros jovens. E para que ele suprisse as suas necessidades básicas, ele agia dentro daquele seu olhar como esperto, com alguns furtos, com algumas malandragens que ele aprendeu ali dentro daquele convívio, falta daquele amparo, ele foi os recursos possíveis, né? Até que a história conta que ele encontrou uma jovem repórter francesa que estava ali passando e algo chamou a atenção naquela criança e começa uma história de uma relação, uma conversa. Ela, de alguma forma que ela não compreendia, ela convence aquele garoto a ir na casa dela, fazer um lanche, e ela, sem conseguir explicar por que aquilo estava acontecendo, aquela relação, algo que tocou ela, não é? Apesar de que com o tempo eles começam a serem amigos, e ele vai, ele vem, ele entra em contato com ela, vem pedir ajuda, ele chega a fazer roubo na casa dela,
ou influenciado, ou por má inclinações dele mesmo, ela se decepciona, se chateia, apesar dela estar provocando e dando condição para que ele fosse amado, acolhido, amparado, né? Até que de alguma forma ela consegue tocar e ele passa a ser um filho adotivo e eles vão morar na Europa, esse Roberto Carlos Ramos. Isso se passa a história no começo de 70, hoje ele ainda vive, é conhecido, um renomado pedagogo, é considerado um dos maiores contadores de história da atualidade. O senhor, ele ainda mora lá, mas veio já aqui no Brasil, já na atualidade. Com essa experiência que ele teve, ele se tornou pai adotivo de 6 outras crianças, até onde é a história que eu tinha visto. Pai do coração de outras 6 outras crianças. Aquele amor provocado daquela relação que acabou ampliando o olhar dele. Aquela frustração e a decepção da falta de amparo que acabou provocando, como o Augusto Cury diz, que cada um de nós temos a condição de provocarmos positivamente ou negativamente a melhora ou não do estado mental, físico, espiritual da vida um dos outros. As janelas killer ou light, naquele projeto que ele tem da Escola da Inteligência, né? Aquele que foi investigar Jesus como se fosse para desmascará-lo, o Augusto Cury, como psiquiatra, pesquisador, cientista, ele acaba se desbruçando diante dessa relação, o olhar de amor, independente de qual seja o ser ou a situação. E como realmente, de fato, como essa jornalista provocou naquela criança que estava desamparada, para que ele se incluísse, fosse inserido diante de um processo de aquisição, de construção, né? Diante da sociedade, da família, consanguínea ou espiritual, né? Ambas, né, que nós experimentamos. Olha, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Nos restam poucos minutos. E esse tema é tão importante, né, de uma necessidade de conversa, de discussão tão ampla, tão necessária, né, que seria bom que a gente pudesse continuar aqui conversando mais. A gente conversar um pouquinho sobre, por exemplo, a família ideal. Qual seria o perfil da família ideal? Que às vezes a gente idealiza, né? Conheço, por exemplo, fatos reais, né? Da família como sendo a padrão, a ideal, mas que também não deixa de ter as suas dificuldades, os seus problemas, não é? Como serão as famílias do futuro? Olha outra coisa interessante, não é? A gente visualizar um pouco isso daí. Eu sou muito crente no fato de que as coisas estão caminhando para melhor, não obstante muitas vezes aparentar o caos, não é? Mas nós teremos um futuro e que não deve ser tão remoto quanto a gente possa imaginar, onde as coisas sejam mais equilibradas, sejam mais justas, mais humanas, mais dignas, mais amorosas, não é? Porque o amor é a causa de tudo, não é? Esse amor divino. Nós estamos mergulhados nesse oceano do amor e não vamos conseguir ficar isolados desse amor por muito tempo, não. Isso grita muito forte na gente. Haveremos de ser convencidos, né? De ser tocados nessa proposta, né? De uma forma ou de outra. Estamos, né? Estamos assim, né? Cada um ao seu tempo, né? Estamos permitindo e agindo, né? Diante disso daí. Muita coisa a ser melhorada e outras já... Então, eu gostaria de lhe agradecer e até levantar essa possibilidade de mais adiante a gente conversar sobre isso, um pouco de exercício de futurologia, quem sabe, não é? Nós vamos concluindo o nosso programa de hoje e a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente.
diante desses ciclos que passamos, novo ano que surge, aí vem Carnaval ou Carnevale, depois adentramos na Páscoa, a transformação, salto, e agora estamos nesse mês de maio, mês do trabalho, mês das mães, mês da família, que a gente procure olhar para nós mesmos diante das relações que nós estamos inseridos, buscando extrair qual a minha parte, como eu devo agir, né? Jesus já dizia que os discípulos dele são reconhecidos, né, de acordo com a forma que agem, né? Como nós queremos que os outros ajam conosco. Tem até uma frase, um pensamentozinho da física quântica que diz que você quer que o mundo conspire para si, então, como resposta ou como conduta, tal qual a mensagem de Jesus, que possamos conspirar para o mundo, para que possamos merecer sermos mães, sermos pais, sermos filhos biológicos do coração, de uma visão ampliada da família espiritual, que nós possamos compartilhar essa palavra tão utilizada hoje em dia, nesse mundo da tecnologia, que possamos compartilhar, ou seja, tomar parte, sermos partes um do outro, que possamos agradecer, que possamos reconhecer, que possamos honrar, que possamos fazer com que as pessoas se sintam um pouquinho melhor através de nós, e essa felicidade tende a se voltar como mérito, como conquista de cada um de nós. Feliz Dia das Mães, feliz Dia da Família, a Leone, sua família, Márcio e todos os ouvintes. Muito obrigado, Bruno, primeiro pela sua mensagem, né, de felicitações para todos nós aqui, que o mesmo aconteça com você e com a sua família. E depois lhe agradecer pela sua generosidade em vir aqui conversar com a gente, trazer tanta experiência sua, sabedoria, e que fique em nós a vontade de se transformar para melhor, né? Porque essa é a essência da vida. Enquanto a gente não aprender a amar, os nossos problemas continuarão gigantes, né? Porque eles não estão fora de nós, mas são interiores, estão dentro de nós. Nosso problema não é o outro que não é bom, somos nós que ainda não compreendemos a vida. Então agradecemos a Jesus por esse momento, agradecemos ao Márcio, agradecemos a você, amigo ouvinte, pela audiência, e uma boa noite.